E aí, pessoal? Oi. E aí, pessoal? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E estou com o meu boyfriend, meu marido. E a gente vai falar um assunto muito delicado. Imoralidade sexual. Isso. E se vocês é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva lá no meu Instagram e no meu Facebook, que vai aparecer aqui na cara dele. E se inscreva no canal, tá bom? Assine o sininho de notificações para vocês não ficar por fora de nada. E a gente vai ler aqui com vocês em Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardares. Bem vos há. Em algumas traduções, no lugar de fornicação vai ser imoralidade sexual. E é bem mais fácil a gente falar da imoralidade sexual do que da fornicação, né? Porque imoralidade sexual é o sexo fora do casamento, né? Que é antes do casamento. E pra, né, nós ficar um negócio bem dinâmico aqui, ele vai começar falando com vocês a experiência que ele teve no nosso relacionamento com as nossas imoralidades sexuais. Como bem sabemos, a gente Teve uma filha, né? Antes teve do uma casamento. filha antes do casamento. Isso basicamente é imoralidade sexual. Mas isso não é aconselhável pra ninguém. Porque, querendo ou não, a gente teve as nossas consequências. E não pelo jeito da Ana hoje, não que a gente não se arrependa, mas eu olho para ela hoje e isso me alegra, mas seria muito mais alegrante se isso tivesse acontecido dentro do casamento. Então, o que eu vejo com imoralidade sexual é que muitas pessoas têm condições de evitar isso, mas muitas pessoas também têm um desejo na carne muito grande, igual eu tive. E a Andressa teve também, né? Porque ninguém faz sozinho. Então, é isso que eu acho, que eu sinto pela Ana hoje. Não diferencia nada. Eu acho que a única forma de eu ver ela mudaria se fosse dentro do casamento. Não que eu ia amar ela mais ou ia amar ela menos, mas seria totalmente diferente o meu olhar com isso. Até porque a gente tenta, né? Tentou evitar, tentou de várias maneiras, mas a gente não conseguiu e deu no que deu. Até porque é muito difícil um jovem namorar 3 anos e não acontecer nada, ainda mais jovens, né? Porque esse moço aqui, ele é mais novo do que eu. Não sei se é infelizmente ou felizmente, mas os hormônios nessas idades, na nossa idade, que eu não sou tão velha assim. Mentira, eu tenho 19 anos. Existem 3 tipos de união. 3. A primeira vem da sociedade dos homens. A segunda vem da sociedade dos céus, que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Ou seja, o casamento primeiro ele vem no cartório, papel assinadinho, bonitinho. Depois nos céus, igual eu falei aqui, tudo que será ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. É a mesma coisa. E a terceira, que é como a paixão da minha vida acabou de falar. A terceira acaba no sexo. Essa é a união do casal. Essas são as 3 uniões que formam uma só. Que é bem interessante a gente saber isso, porque a gente fez tudo ao contrário, né? Porque ele é bem adiantado, ele é bem pra frente. Até porque o que aconteceu no nosso casamento foi assim. A gente teve a Ana, e logo após a gente ter a Ana, a gente pensou em casar. Só que o esperto perdeu os documentos.
2 dias antes de nós marcar o casamento no cartório. Perdeu os documentos. E aí não pôde casar no cartório. Primeiro. Aí a gente já tava com a festa tudo planejada e não podia cancelar, porque o povo que ia vir já tava tudo marcado pra mim, né? Porque teve povo que tirou férias nesses dias. E veio de longe. E veio de longe. Aí a gente deixou marcada a festa. O povo é minha família. E a família dele que mora longe. Povo. Aí... ou seja, a gente fez a união do sexo primeiro. A união com Deus e a união na sociedade dos homens. Então a gente fez tudo invertido. Só que isso acarreta, que nem ele já falou, consequências. E todas as vezes que você faz o sexo antes de casar, vocês já se conheceram, vocês namorados, seja cristão ou não. Vocês namorados estão já vivendo como marido e mulher. E quando vocês vivem entre marido e mulher, né, já tem essa conexão, esse conhecimento. Vocês têm consequências de marido e mulher. E eu não sei como é na parte dos meninos, mas as consequências, a maioria das vezes, na parte das meninas, é o que eu já, né, eu vi de pessoas que eu conheci das minhas, que sentiram a mesma coisa do que eu, foi o quê? Insegurança, muita insegurança, porque antes de a gente cometer esta prática, eu era muito segura de mim, né? Se o Lucas me deixasse, eu não tava nem aí, porque era a vida que seguia, era a vida que boa, era a vida que segue boa. Só que depois que aconteceu isso, formou o quê? Um laço entre nós, que nem... Porque a gente se conheceu e criou um corpo no céu, e nosso corpo não tem como se desconectar no céu. Nem se desconectasse aqui na Terra. Quando chegar lá em cima, eu vou ter que dar conta dos corpos que eu fiz. Né, amor? E, tipo assim, foi insegurança, foi desconfiança, foi... qualquer coisinha ele tava fazendo algo pra me atingir, ou eu, sabe... As famosas paranoias que acontecem nos relacionamentos é por conta disso, é por conta do sexo antes do casamento. Na hora indevida, é por conta disso. E eu conheço pessoas que casaram sem ter se conhecido antes, e que o casamento é muito perfeito, e os namorados que eu conheço também, que não fizeram isso, eles não têm tanta segurança, eles não têm tanta desconfiança, é muita união, é muito, sabe, eles pensam muito junto, pensam muito igual, mesmo que eu e o Lucas sempre teve um pensamento assim, certo das coisas que a gente queria, a gente sempre teve um pensamento do que a gente queria lá na frente, só que tinha uma parede impedindo que a gente andasse um pouco mais à frente de Exatamente, porque isso fez a gente estacionar, isso cansa as pessoas, isso traz um fardo muito enorme, ainda mais para as pessoas cristãs que fazem isso antes do casamento, traz um fardo enorme, porque na sua mente isso é errado, e por que eu tô fazendo isso não é certo, e por que eu tô fazendo, eu consigo, Deus veio na Terra 100% homem, ele tem as pessoas que falam 100% homem, 100% Deus, só que ele veio na Terra 100% homem, me veio 100% como homem. Nós cristãos, até vocês que não são cristãos, tem como evitar isso antes do casamento, porque Jesus viveu 100% aqui como homem, literalmente como homem. Se ele viesse como Deus, não ia se cobrir nada. Também. Exatamente. E se ele tivesse vindo como Deus, não ia cobrir nada do que estava escrito na Bíblia, porque na Bíblia também diz... Porque na Bíblia também diz... Porque na Bíblia também diz que por um só homem entrou o pecado, e por um só homem o pecado foi tirado. Então, por Adão entrou o pecado, e por Jesus, que veio 100% homem, ele morreu santo, sem nenhum pecado, ele morreu puro, ele morreu totalmente santificado. E nós temos a capacidade de
de viver como Jesus na Terra. Nós temos a capacidade de mostrar a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos um Deus na Terra. Nunca se esqueça disso, que E você foi feito para dominar. até porque quando Jesus estava indo para a cruz, ele falou que existiria homens, vamos supor assim, mais capazes do que ele fez na Terra. Porque realmente existem. São poucos, mas se a gente perceber e parar para analisar aquelas pessoas que observam e praticam a verdade, o princípio, porque na Bíblia agora nada é baseado em lei, tudo é baseado em princípio. E a gente tem que viver os nossos princípios. Você não deve esquecer das suas raízes, mas você tem que aprimorar elas a cada dia e não viver estacionado. Vamos dizer assim que o relacionamento de hoje em dia, você não divide tudo com uma pessoa. E aí é que tá. Eu não dividia totalmente tudo com ela. Hoje em dia eu divido, mas porque eu passei por muitas coisas. Então, eu estacionei. Hoje em dia eu converso com meus amigos, mas é bem difícil pra mim, porque aconteceu isso. E isso é uma forma de fazer um bloqueio dentro das nossas mentes. Toda vez que tocava no assunto da igreja, na igreja assim, sobre sexo, a gente já ficava meio retraído. Porque a gente, querendo ou não, se sentia desanimado, querendo largar tudo. A Andressa mesmo falou que ia virar freira. Como eu ia virar freira, sendo que eu já tinha cometido o pecado. Exatamente. Ela falou que se ficasse grávida ela ia fugir, ia virar freira, ia me largar com tudo e ia deixar aí. Eu sempre perguntava, aí eu, não, onde fica essa história? Mas a questão do foco é certo ou errado? Nesse versículo vai dizer que bem vós vai. Então, vocês vai muito bem se vocês não fizerem isso. Vocês vai, tipo, fluir muito mais se esse peso, se essa carga não tiver no relacionamento de vocês, se essa carga não tiver no meio de vocês. E se é bem ou errado, é questão de vocês. Só que se for para fazer, vocês vão ter consequências e vocês vão ter que viver com essas consequências pelo resto da vida. E se vocês não fizerem, vocês vai muito bem pelo resto da vida. Então, é errado. É errado. Mas tem um porém. É errado, só que se for praticar, existem consequências. Mas se não for praticar, existe benefício. Essas consequências não são para te matar, não são para te deixar no fundo do poço. Mas essas consequências são para te mostrar quanto a vida é mais difícil se você não seguir o caminho certo. E isso é um caos. Agora, as doenças que isso pode causar, aí é para matar. Aí é para matar. Doenças sexualmente transmissíveis que vocês talvez saem, bebem e praticam e podem gerar essas doenças. Podem sim, a gente tem que ter o lado espiritual, mas também tem que ter o lado físico. O que pode causar isso é extremamente perigoso, porque é uma doença que você vai viver pelo resto da sua vida e que pode causar muitas coisas no seu corpo. Então, se você pratica, para pensar, analisa um pouco, analisa se arrepende, não porque a gente está falando, mas pega a Bíblia ou pega seu celular, pesquisa na internet, porque os jovens de hoje em dia, eles não estão lendo mais a Bíblia. Eles pesquisam palavras de conforto na internet para se sentirem bem.
Então, pesquisa sobre isso, analisa e reflita sobre o que a gente está falando, porque a gente brinca e tal, a gente mostra como foi, tá sendo a nossa vida, mas não tá fácil. Não tá fácil para Nunca ninguém, foi. porque é um aprendizado para Ana e é um aprendizado para a gente mesmo e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, praticam esta forma de ler, analisa, analisa antes de praticar o mal, pratique o bem para benefícios. Nenhum mal vem para o bem. Pare de ter esse pensamento. Nenhum mal vem para bem. Nenhum mal vem para bem. Agora, o bem vem para o bem. Bem, nenhuma árvore podre vai dar frutos bons. Nenhuma árvore boa vai dar frutos podres. Então pensem nisso. Analisem. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se houve alguma dúvida ou se querem que ele apareça mais aqui no canal, porque foi um sacrifício para ele aparecer aqui no canal, mas Eu tava quase chorando. comentem, tá? Aqui embaixo. Comentem lá no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem comentar, onde vocês se sentirem mais hábitos. E é nóis, seja você quem você quer ser. E Você não é ovelha, você é leão. você é leão.